Olá, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade ao estudo do Apocalipse. Vamos ver mais uma igreja, mais um tipo de cristão. Você que tem a sua Bíblia, abra aí em Apocalipse capítulo 3, carta à igreja em Sardes. Diz assim, ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, o Senhor Jesus. Conheço a tua obra, que tens nome de que vives e estás morto. Você vê que o Senhor Jesus conhecia aquela igreja que tinha nome de que vivia, mas na verdade estava morta. E assim tem muitos cristãos. Tem muitos cristãos desse jeito aqui, como a igreja de Sardes. Muitos obreiros, muitos pastores, muitos servos de Deus que estão assim. Tem nome de que vive, mas no fundo está morto. Está morto, já não tem mais comunhão com Deus, já não tem mais vida com Deus, já não tem mais a presença de Deus. E será que a culpa é de Deus? Será que é Deus que não quer estar com essa pessoa? Não, a culpa não é de Deus, é por causa da conduta de cada um. Diz mais, sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Você vê, aquele cristão, ele tinha nome de que vivia, mas estava morto, porque as obras dele não eram íntegras diante de Deus. E quantas pessoas também não têm a sua obra íntegra diante de Deus? Quantas pessoas que na igreja ela é uma coisa, mas no trabalho ela é outra. Quando ela está com os irmãos, ela age como os irmãos, mas quando ela está com os incrédulos, ela age como os incrédulos. Fala palavrão, mente, age de uma maneira equivocada, dá um péssimo testemunho do Senhor Jesus. Tem nome de que vive, mas na verdade está morto, está morta, porque Deus, ele conhece a nossa vida. Deus, ele nos vê em todos os lugares. Não está escrito que os olhos de Deus estão em todos os lugares? Então, não tem nada oculto aos olhos de Deus? Então não adianta, meu irmão, nós não podemos enganar Deus. Eu posso enganar você, você pode enganar a mim, mas nós não podemos enganar a Deus. Deus, ele conhece a cada um, por isso que a nossa obra diante de Deus tem que ser íntegra. E se não tem sido íntegra, se arrependa, se conserta e passa a ter uma obra íntegra diante de Deus. Seja uma pessoa de Deus, tanto na igreja como no trabalho, em qualquer lugar. Em qualquer lugar Deus, ele nos vê. Não podemos ter nome de que vivemos, estejamos mortos. Não, temos que ter uma vida com Deus. A nossa obra tem que ser íntegra diante de Deus. E diz mais, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Sabe, tá vendo? Arrependa-te, se conserta com Deus, porque nós não podemos enganar a Deus. Deus sabe quem nós somos. Você pode enganar todo mundo, mas a Deus ninguém engana. Mas Deus, ele dá chance para que a pessoa ela venha se consertar, para que a pessoa venha se arrepender. E a partir de hoje, ou a partir daquele momento que ela se arrependeu, ela venha ter uma obra
íntegra diante de Deus, porque Deus ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Não está escrito que nos últimos dias muitos dirão: Senhor, Senhor, expulsei demônios no seu nome, Senhor, profetizei no seu nome, Senhor, curei enfermos no seu nome. E o Senhor Jesus vai dizer: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ou seja, pessoas que faziam a obra de Deus, porque quem expulsa demônio é quem faz a obra de Deus. Quem profetiza é quem faz a obra de Deus. Quem ora para a pessoa ser curada é quem faz a obra de Deus. Mas naquele dia não poderão entrar no reino de Deus. Por quê? Porque a obra não era íntegra diante de Deus. Tinha nome de que vivia, mas estava morto. Eu não posso ser assim. Você não pode ser assim. Se você tem visto que as suas obras não têm sido íntegras diante de Deus, se arrependa, se conserta, porque Deus ele dá chance para que nós venhamos nos consertar. Enquanto há vida, há esperança. Nunca é tarde, desde que haja um arrependimento sincero. Desde que a pessoa se arrependa do que tem feito, porque o que a pessoa tem feito, Deus ele sabe, Deus ele conhece, não está nada oculto aos olhos de Deus. Você vê que a igreja de Sardes era assim. Deus conhecia a obra dela, que ela tinha nome de que vivia, mas estava morta. Estava morta. E tem muita gente assim. Tem muita gente fazendo a obra de Deus assim. Tem nome de que vive, mas no fundo está morto. E ele sabe, ela sabe. Então o que ela deve fazer? O que ela tem que fazer? Seguir o conselho do Senhor Jesus, se arrepender, se consertar e a partir de hoje ter uma obra íntegra diante de Deus. E diz mais, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Você vê que aquela pessoa que tem uma vida íntegra diante de Deus, uma vida sincera diante de Deus, ainda que ela tenha falhas, porque todo mundo tem falhas, todo mundo tem erros, todo mundo peca, mas uma coisa é você pecar, você falhar, e outra coisa é você viver no pecado. E tem muita gente servindo a Deus, vivendo no pecado. Se arrependa, se conserta com Deus, se conserta com Deus, resolva esse problema, meu irmão, minha irmã, antes que seja tarde demais, antes que ele venha. E de maneira nenhuma você vai saber a hora que ele vai vir, porque ele vai vir como um ladrão na noite. Ninguém vai saber a hora. Por isso que nós temos que vigiar, por isso que nós temos que estar vigilante, guardar a nossa vida com Deus, guardar a nossa comunhão com Deus, para que não sejamos pegos de surpresa, para que não sejamos pegos de surpresa, não. Nós temos que estar preparados para quando ele vier ou para quando nós partirmos. Você vê que ninguém sabe o dia que vai morrer. Ninguém sabe, às vezes a coisa acontece rápido. Você vê, tem pessoas que saem para passear e não volta. Tem pessoas que saem para trabalhar e não volta. Tem pessoas que vai dormir e não acorda. Não acorda. Ninguém sabe o dia que vai partir. Por isso que nós temos que estar vigilante, guardar a nossa vida íntegra diante de Deus, porque Deus conhece a nossa vida, não podemos enganar ele. Você vê que em todas as cartas o Senhor Jesus diz: conheço a tua obra, conheço a tua obra, porque ele conhece a nossa obra. E nós temos que ser
íntegro diante de Deus. Você não pode ser um cristão camaleão, não. Sabe como são os cristãos camaleão? Aquele cristão que muda de caráter conforme o ambiente. Você vê que o camaleão muda de cor conforme o ambiente. E tem muito cristão que muda de caráter conforme o ambiente. Quando está com os cristãos, ela age como cristão. Quando está com os incrédulos, ela age como os incrédulos. E Deus vê, Deus sabe, e Deus não tem achado íntegra a sua obra. Então se conserta com Deus, se conserta com Ele antes que seja tarde demais, porque enquanto há vida há esperança, enquanto há vida temos chance, mas não podemos ser pegos de surpresa. Eu não quero ter nome de quem vive está morto, não, jamais. Por isso que eu procuro ter uma vida íntegra diante de Deus. Eu procuro andar reto diante de Deus, ainda que eu tenha falhas, erros, pecados, mas eu não vivo no pecado. Eu não vivo no pecado, não. Deus sabe, Deus conhece. Faça o mesmo, não viva no pecado, não. Se conserta com Deus, porque Deus, Ele ama você e Ele quer que você anda de branco junto com Ele. Ele quer Ele quer confessar o seu nome diante dos anjos, diante de Deus. E diz mais, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus abençoe a todos e até logo mais. Estaremos lendo outra carta, outro tipo de cristão. Esse cristão aqui, é aquele que tem nome de que vive, mas está morto. Só aparência, só fachada. E nós não podemos ser aparência, fachadas, não. Nós temos que ser homens de Deus, pessoas de Deus. Deus tem que olhar para nós e ver que nós somos dele e ver íntegra as nossas obras. Que Deus abençoe a todos e até logo mais.